Eu queria conhecer um pouco mais a vida de vocês, a carreira de vocês. Como é que vocês chegaram, né, no caminho do teatro? Como que vocês tomaram essa decisão na vida? Você é de Eu sou de Recife, Recife, né? Pernambuco, isso. E você de... Ribeirão Preto, Ribeirão interior de São Paulo. Preto. Então, eu comecei, vamos dizer assim, com meus 18 anos, aqui, lá no Rio de Janeiro mesmo, né? Eu morava em Recife, eu fazia alguns trabalhinhos como modelo, alguns comerciais de TV, desde pequenininha, mas não era meu foco, não. Era uma coisa passageira, que eu dizia, eu quero desfilar, eu quero tirar uma foto, e minha mãe me levava. Até que um dia, com meus 17 anos, eu comecei a ganhar alguns dinheirinhos, e isso foi gerando aí uma ideia, né? E rolou um convite de uma agência de modelos na época. Eu ainda não tinha esse foco em teatro, em artes cênicas, nada. E quando esse convite surgiu, na minha família, a gente tava numa fase de que cada um tava se organizando em um lugar. Meu irmão indo para outro país, minha mãe se aposentando, meu pai já morava em outra cidade. E aí minha mãe, que eu digo que é um surto, né? Porque eu fiz como você faz isso por mim, que eu já sou muito grata por ela, né? Ela disse, você topa ir pro Rio de Janeiro? Eu falei, topo. Com 17 anos. Eu não sabia nem o que eu tava falando. Eu falo, gente, você foi muito corajosa de confiar em mim. Porque eu falei, topo, eu vou pra lá e eu vou atrás do que eu quero, do meu sonho. Que é trabalhar como modelo na época, né? E vamos ver onde isso vai dar. E fomos pro Rio de Janeiro, nos organizamos, né? Que não foi fácil na época. Você e sua mãe? Eu e minha mãe, com o apoio de toda a minha família, do meu pai e do meu irmão. Quando eu cheguei no Rio... os caminhos foram sendo direcionados, né? Uma agência me indicou um curso de teatro, eu comecei a trabalhar com teatro infantil, e aí eu entendi que meu sonho não era ser modelo, eu nem sabia direito o que era. Eu tava fazendo Enem na época, né? Que eu tinha 17. Minha nota não passava no Rio de Janeiro. Aí eu tinha que estudar mais um ano, então foi um ano que eu pude escolher pra onde eu ia. E aí eu fui pra um curso técnico de teatro, e lá eu entendi o que eu amava, né? Que era dar vida àquilo tudo. E aí eu comecei a estudar, comecei a entender, comecei a trabalhar com criança, comecei a fazer teatro, a fazer audiovisual e me apaixonei e até então tô aí trabalhando. Então começou por meio dessa indicação da agência. Você falou, vou conhecer, Foi. E aí despertou esse... Foi para um curso caminho. pra desinibir, né? Pra dar aquela... Pra ter uma amizadezinha ali com a câmera, né? Com teste de comercial, mas ainda não tinha um foco em novela. Eu não entendia muito esse universo ainda. Eu não tinha referência na minha família. Minha família tem uma veia artística aflorada. Minha mãe é musicista, meu irmão também. Mas com artes cênicas, ninguém. Então, foi uma coisa que eu descobri ali só e me apaixonei. E entrei de cabeça. Foi pro Rio e ficou, então. Fiquei. Já tem 10 anos. Que legal. É isso. E você, Aline, também foi mais ou menos assim? Não. Não. Cara, eu comecei a me apaixonar desde muito pequenininha por teatro, embora eu morasse em Ribeirão Preto e lá não tivesse um cenário muito atuante. Hoje em dia tem até alguns grupos, mas eu tenho um irmão, o Rogério Fanju, que é um irmão do primeiro casamento do meu pai, que ele é mais velho do que eu, 16 anos mais velho do que eu, e ele fazia já teatro, ele era ator, fazia muito infantil, então eu assistia, eu ficava apaixonada. E eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso. E quando eu era pré-adolescente, eu comecei a fazer um curso no colégio. E se formou um grupo até bastante consistente no circuito de teatro estudantil e amador. A gente participava de festivais em Tatuí, que era muito famoso no conservatório de lá. Eu ganhei alguns prêmios lá, todo ano eu ganhei alguns prêmios de festival estudantil, festival de teatro amador. E aí, então, esse desejo, na verdade, esse objetivo mesmo, essa meta foi se concretizando dentro de mim. Quando eu tinha uns 17 anos, eu vim para São Paulo para fazer um curso, mas a minha família toda era do Rio, embora eu tivesse nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu nasci lá porque meus pais foram transferidos para lá. A empresa deles os transferiu e eu nasci lá. E a gente ficou muitos anos. Na verdade, moramos também em Brasília, em alguns lugares, Campinas. Aí voltamos depois para Ribeirão, ele foi retransferido para lá. E eu sozinha vim para cá. E aí, depois de uns 6 meses, eu fui pro Rio. Fiz um curso técnico lá e lá tô lá desde então, né? Novinha, você foi pro Rio, então? Fui com 18 anos.
E aí, sozinha com família lá. Tinha meus irmãos, meus tios e tal. E aí me formei lá no curso técnico e aí comecei. E aí, muito no teatro, era de teatro, a BS, eu comecei a fazer televisão um pouco depois. Eu não comecei tão novinha a fazer televisão. Fazendo uma participação ou outra um pouco depois, assim, com 20 e tantos já, assim. E aí a coisa foi tomando corpo ali mais quando eu tinha uns 30 e tal. E aí tô aqui. Legal. Aqui no Fora de Série, né? Então eu sempre ouço como o pessoal começou, né? Como chegou a decisão de fazer teatro e tal. E muitos falam sobre a importância do apoio da família nesse momento, né? Sobretudo para essa carreira. É, muito E privilegiado. vocês tiveram esse apoio? Acho que nós duas, pelo relato, somos duas privilegiadas nesse. E meus pais não são da área, assim, né? Minha mãe era administradora, meu pai é engenheiro químico, mas eu tenho uma frase que eu guardo, assim, porque eu já fazia teatro ali naquela época de fazer vestibular. A minha escola era uma escola muito voltada em formar vencedores e fazia contagem dos que passavam nos vestibulares, sobretudo os públicos, né? Tinha essa pressão que hoje em dia eu falo, nossa, me dá até uma certa aflição, mas enfim, compreendo. E aí, então, quando chegou nessa hora do vestibular, eu fraquejei. Eu falei, ai, será que eu, na verdade, presto pra outra coisa? Será que eu não tô me iludindo? Será que o teatro não é pra ser só um hobby? Será que é pra eu levar tão a sério assim? Será? E meu pai falou, não, você vai fazer artes cênicas, que é o que você ama. E eu vou te apoiar se você fizer o que você quer fazer. E aquilo pra mim foi impressionante, porque a maior parte dos amigos que já faziam teatro comigo, teatro amador, estudante, falou, não, tá ótimo até aqui, teatrinho estudantil, amador, daqui pra frente, não. Daqui pra frente, vai prestar, vai fazer uma medicina, né? Uma faculdade de advogado. né? Uma coisa mais. Ainda mais do interior, que é um pouco mais tradicional e tal. Então, pra mim, foi uou, e meus amigos, assim, impressionados. Então, eu acho lindo. Principalmente porque ele não era da área, né? Total. Sua mãe super né? forma. Mas ela te apoiou pra caramba. Minha mãe, assim, eles não entendiam qual era o processo de ser atriz, né? Pra onde que vai? Pois é. Precisa ter a faculdade? Precisa ter o quê? E, na verdade, eu fiz um curso técnico. Meus pais também não me forçaram nem a passar no vestibular ali, na faculdade em si, né? Que ainda é um desejo que eu tenho. E muitos atores fazem faculdade depois de começarem a trabalhar. Né? Isso é muito Você tem o comum. desejo de fazer faculdade mesmo. de artes cênicas. Porque eu terminei fazendo um curso técnico, né? Que é super completo também. E na época eu lembro, meus pais me apoiaram da mesma forma, sem nem saber como era. Eles só disseram, é o que você ama, eu confio em você. Eu falei, eu vou atrás. E é isso, né? E fizemos por onde. Que legal, Que, querendo ou não, o caminho é que nem qualquer outra profissão, né? A gente vai estudar muito, a gente vai se esforçar, a gente vai atrás de começar. O nosso estágio talvez seja ali nas participações, nas produções próprias, né? Que a gente começa a criar. Então, assim, o esforço é basicamente o mesmo, né? Ô, gente, ó, rapidinho, tem pão de queijo, Tá tem bom. café, tem Vamos água, comer. vocês Tô fiquem à tomando um vontade, cafezinho, tá? Super à vontade. Se não deixar a gente muito à vontade, não, que a gente fica. Assim que eu gosto, gente. Vai durar 3 horas. A gente não tem hora hoje, tá? Não. Mas não, tô falando porque até eu acho que hoje em dia isso é até um pouco essa importância do estudo que na nossa, quer dizer, eu sou mais velha que você, mas ainda eu sinto, né, a sua preocupação de investir, de estudar, porque é um respeito com o ofício, né? Sim. Hoje em dia tem essa dinâmica da construção das celebridades e tal, que parece que basta, não sei, ter um DRT, conseguir um teste, passar e foi. Né? Mas eu milito pela importância do estudo, de fazer um teatro, de estudar, conhecer nossos autores, né? A história do teatro. Ter assim um embasamento como teórico, ter um embasamento né? Não só na teórico é prática. muito importante, porque você pode ter vocação e talento, mas o embasamento teórico é muito importante para tudo, né? Para construção do seu ofício, assim como em qualquer profissão, né? Porque a pessoa ela pode ter o talento, né? Que nem eu sempre penso assim, a pessoa tem um talento pra música, por exemplo, né? Então ela tem facilidade pra tocar um órgão, sei lá, um piano. Sim.
Mas se ela não estudar, ela não vai desenvolver, ela vai ficar sempre naquilo, Isso. né? Então é um conjunto, eu penso assim, né? Também penso. Eu sei que a gente viveu... Eu sou da área de comunicação, de jornalismo. Também muito se ouviu falar e se ouve até hoje que não precisa de diploma. E, de fato, tem grandes jornalistas aí que nunca entraram numa faculdade. Mas estudaram por outras formas, Claro. enfim. Mas eu penso como você, assim, eu acredito que precisa ter o estudo para você desenvolver, né? Para você ter mais conhecimento, né? Então, eu acho que se a pessoa tem a oportunidade de desenvolver, e hoje em dia a gente tá numa geração que o acesso ao estudo tá muito mais fácil, né? Do que antigamente, né? Isso, a gente tem internet, né? Mas até na sua área, né? A gente vê profissionais que às vezes lidam com a profissão de uma maneira muito leviana, né? Sim. Se fosse antigamente, a minha opinião, tá? Deixando bem claro, né? Depois que passou a não ser obrigatório, deu também uma patinada ali. Até porque a gente tem a internet que precisa de notícia 24 horas, o tempo todo, novidades, coisas acontecendo. Então, essa dinâmica de antigamente, pesquisar fonte, certificar, de dar notícia, isso aí tá meio patinando e hoje em dia é um grande ponto, né, de discussão, né? Sim, enorme, né? Porque aquela frase, jornalismo tem que ser imparcial, cai por terra todos os dias. É muito difícil você encontrar. Eu não acredito na imparcialidade. É difícil, que é humano, né? A pessoa Porque a partir do momento que você tá falando, você já tá expondo, mas o opinativo, aqui é um espaço de opinião, por exemplo. Então aqui eu dou opinião toda hora. Mas a partir do momento que você tá veiculando uma informação, uma notícia daquele evento, a preocupação com o imparcial diminui cada dia mais, né? Mas enfim, então aí vocês... Enfim. Porque se deixar, a gente dá vai 3 entrando. programas. Mas aí vocês, então, praticamente com a mesma idade, né? Vocês foram pro Rio, 17, 18, Isso, né? Isso. E aí vocês começaram a lutar aí pra seguir na área do teatro. Estudando e trabalhando. Você isso também demorou um pouquinho pra entrar no audiovisual? Foi de cara, assim? Não, demorou. Foi muita batalha. Tô pensando aqui. Foram muitos testes, foram muitos nãos, que é aquilo que a gente diz, né? São muitos nãos até chegar naquele único sim. E sim, estudei muito, me formei. Fiz diversos cursos no Rio de Janeiro. E peguei esse embasamento na experiência ali, né? Me autoproduzindo. E até que eu passei, depois de uns 5 anos aqui no Rio já. No primeiro teste, assim, grande, né? De grande visibilidade na televisão. E aí, desde então, eu venho trabalhando. Então, uns 5 aninhos aí foi... Que relativamente foi rápido. É rápido. Foi rápido. Porque eu tenho amigas que, junto comigo, que estavam passando naquele mesmo teste, estavam há 10 anos tentando, 15 anos tentando, né? Então, eu tive esse privilégio aí. É rápido, Também, sim. né? né? Não, o meu demorou um pouquinho mais. Até porque quando eu comecei, quando eu vim, eu realmente não tinha um foco de televisão. Meu foco era o teatro. Tinha essa... meio roots, essa coisa Essa mais... paixão. essa paixão. E meu sonho era viver realmente de teatro. Depois é que... Até num curso que eu fazia, a pessoa começou a me conduzir, ele fazia alguns vídeos de mostragem pra mandar. Ele falou, vamos fazer e tal. Aí sim que eu fui e falei, beleza, vamos fazer. Aí eu fui indo, assim, fui fazendo e tal. E o que, na verdade, é uma bobagem. Eu tinha um preconceito mesmo, até confessando, assim, uma bobagem. A primeira vez que eu fui fazer, eu falei, gente, que absurdo isso aqui, né? Porque... é muito difícil fazer televisão. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu falei, nossa, que mecanismo maravilhoso. E admirando muito os atores que eu já assisti, que faziam muito bem. Muito difícil lidar com o ritmo de gravações, com a quantidade de textos. As pessoas faziam um filme, uma peça inteira em um dia, sabe? Assim, E novas peças a cada dia, né? Novas peças a cada dia, você precisando ter aquela... Você não só estudar seu texto, mas entender o mecanismo, o veículo, que é completamente diferente. Cada mídia tem a sua beleza, dificuldade, encantamento. Aí eu fiquei completamente apaixonada e eu amo fazer, amo. Legal.
Às vezes a gente cria uma impressão e quando a gente conhece, a gente muda totalmente, né? Mas é um preconceito no meu caso mesmo, porque eu nunca tinha nem feito. É um preconceito. É uma coisa meio idealista. Vou fazer teatro só. Mas continuo totalmente. Sou muito ratinha de palco, assim. Só aderiu. Não, aderi, fui acrescentando. Novos desafios. Somou, né? Novas paixões. E como que vocês chegaram na Record? Vocês já participaram aí de outras produções, né, na Record? Sim. Como é que foi esse caminho? A Malu tá até no ar, né? A Malu com a outra. Tô na dobradinha aí de Amor, Amor Sem Igual, né? E Todas as Garotas em Mim. Eu cheguei da forma mais tradicional mesmo, fazendo um teste. Eu fiz o teste pra Amor Sem Igual. Não conhecia a equipe. Foi sua primeira novela na Record? Foi. Eu acho que eu já tinha feito um teste há uns anos antes, que eu não tinha passado. E aí me convidaram para o De Amor Sem Igual. Eu fiz, que foi super legal. Eu fiz até com o Miguel Coelho. A gente fez o teste e os dois passamos. E aí eu ainda não sabia personagem. Eu ia entrar para uma personagem muito perto, assim, de começar a gravar. Eles decidiram fazer uma troca. E aí eu peguei a Ioná, que foi uma troca radical. Porque foi entre eu e a Manu do Monte. Tá. A gente também não se conhecia. Hoje a gente se conhece, até brinca com isso. Mas era uma personagem super calma, super tranquila. E de repente veio a Ioná, veio o tecido acrobático, veio toda aquela vilania, né, que ela tem. Ela é bem vilã. Ela é bem vilã. Ela faz de tudo pra destruir, né, a poderosa, Tudo, né? a vigarista dela. A Ioná, ela tem uma energia muito, assim, diferente da minha, né? E foi muito legal construir isso junto com todas as meninas, né? Porque éramos um núcleo ali muito divertido, com a Dai, com a Juloma, a Stephanie Brito. Foi muito divertido fazer. E aí chega agora a Amanda, que tá num ritmo muito diferente, muito mais tranquilo. Algumas pessoas na internet estão dizendo que as duas têm ali um pontinho em comum. Ah, é? Não tem. Eu acho que não tem. Eu defendo. Eu vou defender minha personagem. Amanda não é vilã. É que tão com raiva. A mãe vai defender a filha filha. forever, né? Porque eles estão com ciúmes, quase da Heloísa e do Júlio, eu entendo. Sim. Mas, né, a Amanda tem que ter o seu lugarzinho ao sol ali, deixa ela aproveitar um pouquinho. Mas tem gente que tá com a raivinha dela.